Boa noite pessoal, boa noite aí pessoal da Capoeira, Capoeiras, obrigado aí pela audiência e hoje nós vamos apresentar aqui a oficina Elaboração de Projetos para a Capoeira, que é uma oficina que faz parte aí do Festival Encontro Mama África 2020-2021, tá? Então agradecer aí o mestre Zezéu pela oportunidade, pessoal aí do Instituto Zezéu Capoeira, pessoal da Liga Niterói de Capoeira. Tenho certeza que vai ser uma oficina que vai ajudar bastante a galera da capoeira aí. Então vamos lá, vamos meter bronca aqui. Aqui a gente pediu para colocar nossa apresentação aqui da oficina, elaboração de projetos. Já sei que é o Fabiano que está aí na operação da mesa de streaming. Show de bola. Então vamos lá, elaboração para projetos de capoeira. A gente tem conversado aí, né, o pessoal tem visto a produção do Festival Mama África, a gente tem visto aí o pessoal da capoeira, mestres, mestras, contramestres, professores e professoras de capoeira, capoeiristas, perguntando, né, como é que funciona essa coisa do projeto, como é que a gente faz para captar recursos, para a gente conseguir fazer os projetos nas nossas localidades, né, o pessoal que tem trabalho social aí em algumas regiões do Rio de Janeiro, interessado em captar recursos e organizar um projeto de uma maneira mais, vamos dizer assim, adequada à captação de recursos, né? Então eu vou tentar aqui fazer uma breve apresentação rápida para tentar trazer alguns conceitos iniciais que ajudem os capoeiras aí a pensar um pouquinho no desenvolvimento dos seus próprios projetos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, é uma pergunta, né? A lista de supermercado é um projeto? Fazer a gente pensar o que significa um projeto, né? O que é um projeto. Então eu trago essa perguntinha para fazer uma provocação, que algumas pessoas vão pensar assim, não, lista de mercado não é projeto, lista de mercado é lista de mercado. Mas na verdade é esse que é o grande lance, porque lista de supermercado é um projeto, né? Na verdade, quando você faz uma lista de supermercado, você faz aquilo porque você quer. Você quer ter um objetivo específico lá no mercado onde você vai fazer as compras e você quer fazer aquilo com maior eficiência, utilizando melhor o seu tempo, com melhor qualidade, então você se planeja para ir ao mercado executar a sua ação. Isso aí, salvo, né, assim, de uma maneira grosseira, vamos dizer assim, de certa maneira, uma perspectiva de projeto. Isso aí é um projeto. Agora, o projeto, o que isso faz a gente pensar, né? Quando a gente pensa em lista de mercado, pensa que lista de mercado é um projeto, faz a gente pensar que projeto não é da ordem do espontâneo, né? O projeto é alguma coisa que você planeja, que você prepara, que você pensa antes de executar. É diferente do espontâneo que você vai lá e improvisa, executa, são coisas bem diferentes. Então o projeto tem essa característica. Então quando a gente está pensando num projeto, a gente tem a preocupação de antes imaginar como a gente quer que aquela coisa se realize. Então, primeira dica aí, primeiro que a lista de mercado é projeto, né? Ou seja, é planejamento, é organização, e a segunda que projeto não é da ordem do espontâneo, projeto é alguma coisa que a gente precisa de fato se planejar, precisa se organizar para poder executar e alcançar o resultado da maneira como a gente estima, como a gente imagina, como a gente quer alcançar. Um projeto, né, qualquer projeto, e aí, a depender do tamanho do projeto, ele sendo maior, menor, mas qualquer projeto prevê um conjunto de ações organizadas e articuladas por etapas paralelas ou sucessivas a fim de se obter dentro de uma perspectiva pensada o resultado esperado. Então, brincando novamente com a lista de mercado, isso aqui também serve para a lista de mercado. Vou dar um exemplo concreto agora. Então, a primeira coisa, que um projeto prevê um conjunto de ações organizadas e articuladas por etapas. Quando você vai ao mercado, você entra no mercado, tem lá o seu carrinho, você quer botar os produtos no carrinho e você tem que sair do mercado, você tem que sair com aqueles produtos lá, você tem que ir até o caixa para poder pagar. Então, quando você entra no mercado, você tem uma série de coisas para comprar. Se você for sozinho ou sozinha, você vai ter que passar por cada seção do mercado e ir escolhendo o produto, colocando lá no seu carrinho, etc. Mas se você se planejar e for com mais uma pessoa, você já entra no mercado combinando, ó, você vai na seção de hortifruti, eu vou na seção de laticínios, depois eu vou na seção de carne, você vai na seção de bebidas, e aí essas duas pessoas fazendo ações articuladas, né? E sucessivas, paralelas, né? Ou seja, enquanto eu estou fazendo uma coisa, outra pessoa está fazendo outra, a gente vai avançando no projeto. Quando eu tenho que fazer sozinho, né? Ou quando isso demanda de eu fazer sozinho, por exemplo, primeiro eu vou comprar
secos e molhados, depois eu vou comprar os frios, porque os frios podem descongelar e tal, e aí pode me dar um certo problema. Então eu preciso comprar primeiro ali arroz, feijão e tal, e depois eu vou comprar iogurte para ele não estragar. Então isso seria uma etapa sucessiva. Então é só para a gente brincar com a ideia do mercado e entender que no projeto também é a mesma coisa. Quando você elabora o projeto e pensa, imagina ele, dentro de uma perspectiva pensada, o que é uma perspectiva? Perspectiva é o seu desejo. É aquele projeto que você viu, você de repente viu uma roda de capoeira rolando em algum lugar, pô, que maneira aquela roda, quero fazer uma coisa parecida. Ou então você viu um mestre cantando uma música que ele gravou, você quer fazer uma música daquela também, quer gravar um CD, ou você viu um uniforme de um grupo muito lindão, e aí você quer fazer um uniforme, então tudo isso pode virar projeto, né? Que é dentro da perspectiva do desejo que você constrói e você quer alcançar, que é o resultado esperado. Então você imagina aquele projeto, aquilo que você quer executar, quer realizar e busca aquele resultado a partir da organização do conjunto de ações que, como eu falei, podem ser organizadas de maneira paralela ou sucessiva, sempre articuladas, né? Uma ação se juntando à outra. O projeto, gente, ele busca uma satisfação, né? Um sentimento de ter alcançado o resultado esperado. Isso é até engraçado de pensar, porque ninguém faz um projeto assim, hoje eu vou fazer um projeto para me ferrar. Ninguém faz isso, né? Pô, vou fazer um projetinho que eu vou me ferrar bonito hoje. Não existe isso. Quando a gente faz um projeto, quando a gente se organiza, quando a gente se planeja, a gente está buscando um resultado e uma satisfação, né? Uma satisfação, um sucesso acerca daquilo que a gente está planejando. E esse sucesso vai ser o resultado esperado, que depois a gente vai avaliar, vai tentar entender se foi aquilo mesmo que a gente quis. Se não foi, de certa maneira a gente vai se frustrar, mas a gente vai aprender e pode ser muito melhor do que o que a gente esperava, né? Quando a gente diz que supera as expectativas. Porque toda perspectiva, aquilo que eu lanço mão, aquilo que eu lanço de desejo, que eu imagino que eu quero, vai gerar uma expectativa em mim. E essa expectativa pode ser frustrada ou ela pode ser superada. Então a gente tem que ter cuidado também quando a gente pensa em projeto, porque os projetos que a gente faz não são os projetos da nossa vida, vamos dizer assim, né? A nossa vida segue, independente do projeto terminar ou não, dele começar ou não, a nossa vida é mais importante do que isso, mas é só para a gente entender que a gente se debruça, né? Debruça o nosso tempo dentro de uma perspectiva de tentar alcançar uma coisa e ter satisfação com ela. Isso que é uma característica do projeto. E aí a gente tem que pensar da seguinte maneira, quando a gente pensa no sucesso de um projeto, a gente às vezes pensa em vários detalhes, né, nos ossos do ofício, não pensa no ofício, vamos dizer assim, né? A gente pensa em várias coisinhas que a gente vê que são super bacanas. Ah, que bacana, porque eu cheguei naquele projeto lá, teve uma pessoa me recepcionando, tinha uma pessoa lá pegando os dados dos participantes, aquela pessoa estava com o uniforme super bacana, pô, a iluminação estava linda, pô, teve um microfone para eu falar. São detalhes que compõem o projeto, mas não são as entregas do projeto, né? São elementos que perpassam, que alimentam as demandas necessárias do projeto, mas não são as entregas do projeto, porque todo resultado esperado de um projeto se apresenta em entrega. Então, isso é uma dica muito importante. Quando você pensa o seu projeto, a primeira coisa que você tem que se perguntar é qual é a entrega do meu projeto, ou as entregas. O que eu vou entregar no meu projeto? Quais são as entregas do meu projeto? Tá? Porque a gente vai ver que um projeto pode ter mais do que uma entrega. E as entregas de um projeto são, em regra, um produto ou um evento. Quando eu digo assim, o que eu vou entregar no meu projeto, eu sempre estou entregando, ou estou entregando um produto, ou estou entregando um evento. A gente vai ver a diferença, né? O produto e o evento. O produto ele é duradouro, o evento ele é efêmero, né? Ele pode até ter um tempo duradouro, mas ele tem uma construção de início, meio e fim no tempo, né? Enquanto que o produto, apesar de também de também ter a sua durabilidade, né? Ele funciona mais como uma coisa que vai durar mais tempo, que vai poder ser guardada, às vezes pode durar anos, décadas e até mais do que 100 anos. Então tem essa característica em relação às entregas. Então, pensando, sempre que eu peço qual é a primeira pergunta, qual é a entrega ou quais são as entregas do meu projeto? Eu tenho que pensar sempre que as entregas do meu projeto são ou produtos ou eventos. E aí vamos entender isso. Ó. O CD de músicas do Mestre Mancha, grande Mestre Mancha, salve Mestre Mancha, é um produto. Quando o Mestre Mancha vai lá e grava um CD e prensa aquele CD e distribui aquele CD que ele tem o maior carinho para as pessoas e vende o CD, aquele CD, aquilo que a gente pega na mão ali e ouve,
que bota no equipamento de som para ouvir, é um produto. O berimbau construído pelo contramestre flutuante, salve contramestre flutuante, também é um produto. Né? O berimbau, você pode construir inclusive mais de um, né? Você pode ter um projeto para fazer um e multiplicar ele, vamos dizer assim, né? Fazer vários outros. A camisa do grupo da Mestra Kodak é um produto, a camisa também é um produto. Você pode fazer um projeto para construir uma camisa. As empresas que trabalham com moda, né, quando elas fazem projetos de roupas. Então a camisa é um produto. Né? Então a gente está vendo que todos eles são entregas. Né? O CD de música é uma entrega, o berimbau é uma entrega, a camisa da Mestra Kodak é uma entrega, mas são entregas que têm característica de ser produtos. A palestra do mestre Paulão Muzenza já é um evento. A palestra que a gente assistiu essa semana do mestre Paulão já é um evento. Na verdade, ele se torna um produto quando a gente grava e bota no vídeo, porque ele vai ser duradouro. Mas quem estava lá assistindo, se essa palestra fosse só ao vivo, seria um evento. Teve hora para começar e hora para terminar. Quem teve o privilégio de ouvir lá o mestre Paulão Muzenza falando foi um privilegiado e, portanto, é um evento. A oficina da mestra Tiara, também, que deu uma super oficina de capoeira e infância, é um evento, da mesma maneira também. Ela está gravada, o Festival Mama África gravou, está trabalhando gravando as oficinas, as palestras e as apresentações. Torna-se um produto a partir do momento que grava e se publica na plataforma, no canal lá do Capoeira Estilo Livre, mas a oficina em si, a mestra falando lá em si é um evento, assim como também é um evento a oficina que eu estou colocando aqui. Eu comecei, daqui a pouco eu termino, vou dormir e o evento aconteceu, né, naquele espaço de tempo. Outra, a apresentação do grupo do mestre César Beiramar é um evento. Alô, mestre César Beiramar, mestre Brinco, é um evento, né? A apresentação do grupo do mestre César Beiramar, que foi feita no Museu de Arte Contemporânea também, começou lá em determinado horário, terminou lá em determinado horário, aconteceu, o pessoal participou, assistiu, bateu palma. Então são entregas que são caracterizadas por evento. A primeira coisa então é isso, né? A primeira coisa que a gente tem que perguntar sobre o projeto de capoeira é: quais são as entregas do meu projeto? Quais são os produtos e eventos do meu projeto? Então agora a gente tem um terreno mais, vamos dizer assim, mais forte para a gente pensar, né? Então agora, sempre que eu pensar no meu projeto de capoeira, eu vou me perguntar: quais são as entregas do meu projeto? Quais são os produtos que eu quero ter no meu projeto? Quais são os eventos que eu quero realizar no meu projeto? Agora, o capoeira precisa saber que todo projeto se organiza em 3 momentos. O primeiro momento, que é esse momento que a gente está fazendo o exercício de pensar aqui, que é o momento do planejamento, que é efetivamente a realização do projeto, né? Ou seja, a elaboração do projeto, aquilo que vai ficar no papel, que a gente vai consultar, que a gente vai pensar: pô, agora eu tenho que executar o quê? Qual é o caminho aqui? Qual é a minha lista? Né? Qual é o meu próximo passo? Então, é o planejamento. Com o planejamento, a gente vai para a execução, que tem a pré-produção, produção e pós-produção, né? A execução tem uma preparação, tem a execução dela em si, e depois tem o término. Enfim, não é difícil de pensar que quando você, imagina assim, vai fazer um festival, uma festança, né, reunindo vários grupos de capoeira, e tem lá bebida, comida, som, etc e tal. E aí, quando acaba tudo, tem que limpar, tem que arrumar o local, tem que entregar o local. Então isso é a pós-produção. Da mesma maneira que você tem a pré-produção. Vamos fazer aqui, vamos botar umas bandeiras aqui, botar as camisas dos grupos, vamos fazer aqui uma iluminação. Isso é a pré-produção. Mas isso não é o planejamento. O planejamento vem antes disso. Né? O planejamento é aquilo tudo que você pensa, que você imagina que você tem que ter, que você orça, que você está pensando para poder executar, para você poder chegar na hora e conseguir executar da melhor maneira. E por fim, a gente tem o ponto 3, né, o terceiro momento, que é a prestação de contas. Ela é muito importante, principalmente para os capoeiras que estão querendo buscar dinheiro, recurso financeiro para os seus projetos. Por quê? Porque a prestação de contas está sempre atrelada a alguma fonte de recurso que lhe deu esse dinheiro, né, que lhe promoveu esse dinheiro, que está investindo esse dinheiro para que você desenvolva o seu projeto. Então você não pode simplesmente pegar o dinheiro e fazer o projeto e não prestar contas. Você tem que prestar contas, e a prestação de contas ela é feita naturalmente com a própria realização, que você pode convidar a pessoa para assistir. Se for um produto, você pode entregar para ela. Se for um evento, você convida. Mas se ela não puder ir no evento, você pode filmar, você pode fotografar. Se por acaso sair matéria de imprensa, você tira foto da matéria de imprensa, faz o print, né? Ou então salva e guarda o jornal.
tem várias maneiras de você comprovar fisicamente, fazer a prestação de contas do seu projeto, assim como você também vai fazer a prestação de contas financeira, mostrando lá as notas fiscais, os recibos de como que você gastou o dinheiro, com quem que você gastou, de que maneira. Isso é muito importante, é uma questão ética para você ter, de fato, uma credibilidade quando você realiza os seus projetos. Então, capoeira precisa saber que todo projeto se organiza em 3 momentos: planejamento, execução e prestação de contas, tá? Então vamos lá. Então, já sabendo que no projeto a gente tem as entregas, já sabendo que no projeto a gente tem produtos e eventos, já sabendo que o projeto é organizado em 3 etapas: planejamento, execução e prestação de contas, né? E sabendo que a produção é executada em 3 subetapas, ou 3 sessões, que é a pré-produção, produção e pós-produção. A gente volta à ideia de planejamento, né, e pensa como que eu escrevo um projeto. Aqui, a gente, obviamente, né, que elaborar projeto não é uma coisa que se aprende de uma hora para outra, mas a gente tem que começar, né? E aí o primeiro exercício para começar é a gente entender como a gente escreve, né? Como é que a gente bota no papel, como a gente pega a ideia que está na nossa cabeça e coloca ela em palavras. E para isso a gente tem 3 sessões, né? 3 sessões que sempre tem nos projetos, que são comuns a todos os projetos, independente da fonte de recurso para onde você vai apresentar. Se você vai apresentar um projeto para a Petrobras, para a lei de incentivo, para uma empresa privada, para o supermercado da esquina, todos eles vão ter essas 3 sessões aí que são fundamentais para a gente aprender, que é resumo, objetivos e justificativas. Vamos lá entender o que é o resumo. Então vamos lá, peguei aqui o resumo. Veja lá, voltado a todos os amantes da capoeira, a presente proposta trata de 2 entregas do Mestre Mancha: a gravação de um CD, o segundo trabalho do mestre, e a realização da roda de capoeira com o lançamento dessas músicas no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Então, o que eu tenho que colocar no meu resumo? No meu resumo eu coloco as informações fundamentais, né? É importante que quando a pessoa vai ler o meu projeto, ela já entenda de cara exatamente o que eu quero fazer, aonde e quem é o realizador, quem é o público também, né? Então a gente tem aqui, por isso que a gente marca em vermelho aqui: público-alvo voltado a todos os amantes da capoeira, é o público-alvo. A presente proposta trata de 2 entregas do Mestre Mancha, que é, vamos dizer assim, o capoeira realizador, o artista realizador. A gravação de um CD, o segundo do trabalho do mestre, e a realização da roda de capoeira. O CD e a roda de capoeira são as entregas. O CD é um produto e a roda de capoeira é um evento, né? No caso, a gente tem um exemplo aqui de um projeto que tem 2 entregas, nas quais as entregas são um produto e uma entrega. E com o lançamento dessas músicas no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Ou seja, obviamente ele vai gravar num estúdio, enfim, mas vai fazer o lançamento, no caso dessa roda de capoeira, o lançamento nessa roda de capoeira das músicas no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Então, realizador, público-alvo, entregas e local de realização. Esse é o resumo, tá? Aí os objetivos é interessante porque, assim, quando a gente escreve um projeto, às vezes a dificuldade de escrever é que a gente não sabe muito bem como escrever, né? A gente sabe o que quer dizer, sabe o que deseja, mas não sabe como escrever para a pessoa que vai ali entender exatamente o que a gente quer fazer. Porque a escrita de projeto tem essa característica, ela tem uma maneira de escrever que é importante de aprender. E os objetivos são uma seção onde tem uma maneira de escrever, é importante a gente ver junto agora para poder entender. Então, para a gente ver, primeiro eu vou fazer um exercício com a galera aqui. Na verdade, eu vou fazer um exercício comigo mesmo, mas para a gente entender como é que funciona, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que pensar em verbo. Tá? Quando a gente pensa em objetivos, a gente tem que pensar que a gente vai fazer uma ação a ser realizada para cumprir um resultado, né? Então, essa ação sempre ação é executada pelo sujeito, pela pessoa. Então, para pensar em ação, eu tenho que pensar em verbo, eu tenho que escrever em verbo. Então eu pensei nessa ação aqui que é salvar o mundo. Só que salvar o mundo, apesar de ser um verbo salvar, é uma ação muito abstrata, né? Porque se eu pensar salvar o mundo, se eu tiver que falar para alguma pessoa, fulano, vai ali agora e salva o mundo, vai na esquina ali para mim e salva o mundo, por favor, no mínimo a pessoa vai dar uma risada, porque como é que eu vou salvar o mundo na esquina? Ou seja, é possível, talvez seja, mas não necessariamente da maneira como a gente visualiza, né? O mundo sendo salvo, como a gente vê nos filmes estadunidenses, com os astronautas estourando meteoro que está caindo na Terra, ou então
o exército americano lá, estadunidense, atirando nos extraterrestres, ou então até aquele filme do Super-Homem, que ele via, né, faz a Terra girar, voltar no tempo. Então, assim, a gente, quando pensa nisso, a gente pensa dessa maneira lúdica, vamos dizer assim, né, praticamente. Agora, mas isso pode ser mais concreto, né? A gente pode ver que pode ser mais concreto. Olha lá, eu posso salvar o mundo ao plantar árvores, é uma ação muito mais concreta. Eu posso salvar o mundo ao abraçar pessoas, né? As pessoas vão se sentir melhor, vão se sentir mais felizes. De certa maneira, não deixa de ser uma maneira de salvar o mundo, que as pessoas vão cuidar do mundo melhor se estiverem felizes e confortadas. Eu posso varrer as ruas. Então, tá vendo quando eu falei, pô, vai lá e salva o mundo lá na esquina, por favor? Você pode começar varrendo a rua da sua casa, que você vai, de certa maneira, salvando o mundo, porque você vai estar tratando melhor a natureza. Alimentar os animais também é uma coisa que você pode fazer perto da sua casa aí. Seja como for, todas essas ações, elas são muito mais específicas do que a ação salvar o mundo, que é geral. E é assim que a gente entende objetivo geral e objetivo específico. Salvar o mundo é o objetivo geral. Ao plantar árvores, que é um objetivo específico, eu salvo o mundo. Ao abraçar pessoas, eu salvo o mundo. Ao alimentar os animais, eu salvo o mundo. E ao varrer ruas, eu salvo o mundo. E teria N ações aí que a gente poderia colocar para explicitar como seria salvar o mundo. E eu posso ser mais específico ainda, que eu posso botar números. Eu posso plantar 10 árvores, eu posso abraçar 40 pessoas, eu posso alimentar 20 animais e varrer 30 ruas. Eu posso mensurar, né, vamos dizer assim, o valor disso a partir do momento que eu começo a quantificar a minha ação, né? Ou seja, plantar 10 árvores é diferente de plantar 1000 árvores, assim como abraçar 40 pessoas é diferente de abraçar 100 pessoas, etc. Aí vamos ver ali, a gente tem um objetivo aqui, que é um objetivo, agora já é um objetivo ligado lá ao resumo do projeto do Mestre Mancha, que a gente está usando como exemplo. Então, o objetivo dessa proposta é fortalecer a salvaguarda da capoeira a partir da valorização da sua música, do jogar dos seus grupos, tá vendo? Ela, de certa maneira, ela é geral, porque eu não estou dizendo quais são os grupos, eu não estou dizendo quais são as músicas, eu estou só dizendo que fazer o que eu vou fazer no meu projeto, no caso, gravar um CD, distribuir um CD e apresentar essas músicas numa roda de capoeira ajuda a salvaguarda da capoeira, né? A proteger a capoeira como patrimônio imaterial. E também ajuda a valorizar a música da capoeira e ajuda a valorizar o jogar dos grupos, porque é isso que vai estar acontecendo lá na hora. E aí, como é que funciona? Isso aqui seria o meu objetivo geral. E como é que seriam os objetivos específicos? Seria mais ou menos assim: gerar trabalho e renda para aproximadamente 50 profissionais de capoeira, dentre mestres, músicos e capoeiristas. Elaborar o arranjo de 12 músicas inéditas, produzir um CD inédito com 12 músicas e tiragem de 1000 cópias, realizar uma roda de capoeira em um espaço cultural de Niterói, Rio de Janeiro, atingir um público espectador aproximado de 3.000 pessoas. Aqui eu repeti, perdão, mesmo objetivo. Então, no caso, nós temos 5 objetivos aqui. São muito mais específicos do que o objetivo geral, né? Mas ao cumprir cada objetivo desse aqui, específico, eu vou estar cumprindo o meu objetivo geral, que é esse que eu explicitei para vocês aqui. Bom, e por fim, as justificativas, né? As justificativas, ela na verdade é o pulo do gato de um projeto, porque é onde você escreve, né? Onde você explica o porquê que aquela pessoa, que aquela fonte de recurso, que aquela empresa, que aquele patrocinador deve investir no seu projeto. Então, como é que funciona a estrutura da justificativa? Você tem várias maneiras de escrever a justificativa de um projeto. É a área onde é a seção do projeto onde você mais desenvolve texto, vamos dizer assim, né? Onde você escreve um pouco mais. E aqui a gente tem uma estrutura bastante simples, que é a estrutura da justificativa em 3 parágrafos. Então a gente tem o primeiro parágrafo, histórico do proponente e do projeto, se for o caso. É importante vocês terem atenção à ideia de proponente e projeto, porque proponente é o responsável pelo projeto e o projeto é o projeto em si. Então, quando você prepara um projeto, quando você apresenta um projeto, a pessoa que apresenta, a empresa que apresenta, a organização que apresenta, o histórico dela, a capacidade técnica dela, a credibilidade técnica conta muito
na hora de uma empresa, de um investidor, de um patrocinador te dar ou não um dinheiro, investir ou não um dinheiro no seu projeto. Tá? Da mesma maneira também como o histórico do projeto. Se é um projeto que já acontece há muito tempo, se é um projeto que tem uma história bacana, por exemplo, nós temos o Carnaval Carioca, né, o desfile do Sambódromo. É muito mais fácil o desfile das escolas de samba do Grupo A arrecadarem dinheiro de patrocínio do que um bloco que fica num bairro do interior de uma cidade do Rio de Janeiro, porque o histórico, às vezes não é nem por questão de histórico de tempo, de antiguidade, mas o histórico, né, vamos dizer assim, né, a maneira como o sucesso que faz aquele projeto facilita a vida de quem vai captar o recurso, de quem vai conseguir o investimento. Então, quando você vai escrever, você começa escrevendo sobre o histórico da sua organização, o seu histórico pessoal, se você for o proponente, o histórico da empresa que você tem, explicando, né, como é que ela é competente para poder conquistar o recurso. Da mesma maneira, também, se for o caso, se não for um projeto inédito, você fala também um pouquinho sobre a história do seu projeto. Junto disso, em seguida, você contextualiza, ou seja, você escreve um pouco sobre o contexto social, né? Ou seja, qual é o contexto social que a gente está vivendo, como você visualiza o contexto social e de que maneira o seu projeto se insere nesse contexto social, de que maneira ele colabora com esse contexto histórico-social. A gente tem que pensar que quando a gente faz um projeto, a gente está fazendo um projeto para o presente. Por mais que eu faça um projeto falando do passado, vou fazer uma novela de época. Quando eu faço uma novela de época, eu faço uma novela de época para que as pessoas no presente compreendam como era o passado. Mas o público são as pessoas no presente. Então, da mesma maneira, o contexto social pode ser um contexto social específico, onde eu preciso fazer um projeto que fortaleça, de repente, alguma coisa que precisa ser fortalecida. Então, a gente sempre no texto, depois de falar do histórico do proponente do projeto, a gente fala um pouquinho do contexto social histórico que a gente está vivendo e explica como o projeto se insere nesse contexto social histórico. E, por fim, o pulo do gato, que é a dica que a gente vai deixar aqui, agora terminando a nossa oficina, que é, no texto de justificativa, você precisa pontuar como e em que aspectos o projeto atende os objetivos e critérios estabelecidos da fonte de recurso. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um trabalho, vamos dizer que uma empresa abre um edital e diz que quer que o objetivo dela é contemplar e premiar grupos jovens de capoeira. Aí você não leu o edital direito, mas você viu que o edital é para capoeira, aí você vai lá e faz o projeto e bota lá o seu histórico, você tem 30, 40 anos do seu grupo de capoeira, e você faz um baita no texto falando do seu histórico, falando da sua vida, e aí você escreve lá dizendo que é importante que patrocine o seu projeto, porque o seu projeto é memória, o seu projeto é memória viva, é história da capoeira, etc. E aí o seu projeto perde. E aí você pensa assim, marmelada, meu projeto perdeu, mas como é que pode? Perdi para aquela garotada. Mas é porque o objeto daquele edital que você estava disputando era um objeto de um grupo jovens. Então, você tem que ter atenção acerca de qual é o objeto, quais são os critérios do edital. Para você, na hora que você desenvolver o seu projeto, você já desenvolver ele dentro da lógica, dentro desses critérios. Se por acaso o seu projeto não servir, mas o meu projeto não tem nada a ver com isso, aí não vale a pena você disputar aquela fonte de recurso. É melhor você procurar outra, você não vai perder o seu tempo, desgastar o seu tempo naquilo. Mas, se você acha que você tem um projeto que tenha entregas, produtos e eventos que estão em conexão com os objetos e os critérios daquela fonte de recurso, ou seja, daquela empresa, daquela lei de incentivo, daquela secretaria pública, etc. e tal, você prepara a justificativa do seu projeto, o texto do seu projeto, falando do seu histórico, falando do histórico do projeto, se for o caso, falando do contexto social e dizendo como o projeto se insere nesse contexto, e dizendo claramente porque, segundo os critérios daquela fonte de recurso, o seu projeto merece ganhar. Tá, galera? Isso aí é o pulo do gato da escrita da justificativa. Então, os capoeiras agora, sagazes, já podem utilizar esse pulo do gato aí na hora de começar a escrever os seus projetos, tá? Festival Alma África aí continua até o dia 3 de agosto. Espero que todo mundo esteja gostando aí. Obrigado, mestre Zezéu. Obrigado, Liga Niterói de Capoeira. Obrigado, Instituto Zezéu Capoeira. Obrigado. Seguimos juntos aí. Valeu, capoeiras.